Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Vamos lá. Vamos para a Europa, vamos para a França. Eleições na França. Ultraman. Ah, não. Ultraman era da minha época de moleque. Ultradireitista lidera com 34%. Esquerda avança, Macron perde. Uma derrota acachapante para o Macron, para o globalista de esquerda, que a imprensa trata como moderado de centro. O sujeito que foi do governo socialista de Hollande criou um movimento populista chamado En Marche, que depois mudou de nome, que defende o globalismo, ou seja, as instituições supranacionais acima da democracia, acima da vontade do povo, de cada nação. O sujeito que flerta com Lula, como se o Lula fosse o máximo, é um típico tucano. Se estivesse no Brasil, seria do PSDB. Seria alguém que ia idolatrar o Fernando Henrique Cardoso, que, por sua vez, adora o Lula, mesmo o Lula xingando sempre que pode o próprio Fernando Henrique Cardoso. Na estratégia das tesouras, esse é o papel do que aparenta ser mais moderado. Mas é um cara de esquerda. Quando viu a derrota no Parlamento Europeu, dissolveu a Assembleia Legislativa, convocou eleições, correndo um enorme risco, e está aí o risco. Está aí o risco. Aí a reação da imprensa e da extrema esquerda, que hoje são sinônimos, mas onde já se viu isso? A democracia corre perigo. Democracia só está bem quando a esquerda vence. Quando a extrema-direita, porque não existe direita, quando sai do centro, que eles chamam que é centro, que é a esquerda, já vai direto para a extrema-direita. Quando a extrema-direita ganha, a democracia está ameaçada. Mesmo que uma multidão tenha votado nisso, eles olham com todo o desprezo, arrogância e soberba típicos de um esquerdista, de um globalista, e dizem: o povo não entende nada. E nós precisamos conter o povo. Se ao menos tivesse um Alexandre de Moraes na França, para essa democracia relativa, né, tudo seria maravilhoso. Então eles querem a democracia de gabinete. Democracia sem povo. Demo, povo, em grego, eles querem eliminar. E aí uma casta de ungidos, iluminados, vai empurrar a história na direção do progressismo, com o apoio do Le Monde, da CNN, da Globo e do Guga. Oi, Guga. Sim, o Guga acredita não no povo, não na democracia, não na liberdade de expressão, até porque ele só abre a parte de comentários dos tweets dele quando fala de esporte. Quando fala de política, ele fecha, porque ele é muito corajoso, como jornalista que já entrevistou gente no Oriente Médio, mas tem medo de comentário no Twitter. Oi, Guga. Quem nasceu para Guga, quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré. Quem nasceu para Guga, nasceu para ser humilhado por Demétrio Magnoli, de esquerda. Daqui a pouco o Guga vai dizer que o Demétrio é ultradireita bolsonarista Le Pen, um sociólogo de social-democrata, de centro-esquerda, um tucano. Então, coube ao Guga o papelão de ser humilhado pelo Demétrio. Marcelo, não quero entrar, eu já desisti de entrar nessa questão da extrema-direita, ela é extrema-direita, eu não vou entrar, eu prefiro ficar com o Le Monde, com a The Economist, com o Eurasia, com o New York Times, com o Washington Post, com quase toda a imprensa mundial, porque eu tenho orgulho de ser jornalista, cientista político, tudo, enfim, eu sigo nessa linha, porque é assim que ela é descrita, inclusive, na França. Normalizar uma islamofóbica, xenófoba e racista contra árabes é muito grave. A direita tradicional não prega essas coisas. A direita tradicional é um conservadorismo tradicional e não um discurso do ódio. Demétrio, rapidinho, porque eu não posso derrubar uma pauta que vem depois do Ariel, mas diga. Nós podemos fazer uma opção. Nós podemos demonstrar indignação moral. E uma outra opção é a gente explicar para as pessoas o que está acontecendo. Tá? Indignação moral é colocar um rótulo. Estão normalizando a extrema-direita. Não, agora eu estou respondendo, Guga. Não, agora eu estou respondendo. Espera um pouquinho.
ela foi de extrema-direita. Mas você corta a Flávia o tempo todo, eu não posso falar? Deixa ele falar um pouquinho, por favor. Tá meio desequilibrado o Lula, hein? Oi, Lula. Ô, Guga, desculpa. Até confundo agora, né? São tão parecidos hoje em dia. Tá meio destrambelhado o Guga, né? O cabelo retrata o interior, né? Calma, Guga, deixa o colega falar. Até porque ele tá certo. Você interrompe o debate citando apelo de autoridade da imprensa que perdeu totalmente a credibilidade. Um papagaio aprende a falar extrema-direita, já pode trabalhar no Le Monde, no Globo, no seu lugar. Extrema-direita, xenófobo. O Demétrio estava tentando explicar o fenômeno, o nacional-populismo, que, verdade, não é exatamente o conservadorismo, mas há uma reação legítima de direitistas, nacionalistas, como Le Pen, que toca no ponto sensível, que é a questão da imigração descontrolada, capitaneada, promovida pelos globalistas que você chama de centro ou liberal, que transformaram os países em casas da mãe Joana, onde a entrada descontrolada, assim como você está meio descontrolado, Guga, a entrada é descontrolada de imigrantes, muitos deles muçulmanos, sim, os árabes que você mencionou, que podem ser ou não muçulmanos, mas você sabe que estava falando de muçulmanos, só que nem isso você tem coragem de citar, e tudo vira islamofobia, que um papagaio pode aprender a falar também. E aí te substitui de vez. Não precisa mais de nada. Se aprender a falar extrema-direita e xenofobia, para que precisa do Guga Chakra na Globo? Então, não é xenofobia falar que tem guetos em Paris hoje aplicando a Sharia, a lei islâmica. Não é xenofobia falar que o confronto de culturas não está fazendo bem à Europa, porque a Europa arregaçou demais as pernas e permitiu que gente que não só não quer assimilar a cultura que os recebe, ocidental, que tem os valores da produção do indivíduo que você tanto louva, mas quer cuspir nesses valores, quer destruí-los, não é xenofobia se preocupar com isso. É entender um pouco mais de história do que você e entender que existe uma ameaça concreta ao estilo de vida europeu, ao modus vivendi do francês. As pessoas estão reagindo a isso. Entre outras coisas, a questão econômica, a malaise que é o welfare state, ainda mais combinado com a imigração descontrolada. Então, o modelo está ruim. O modelo está ruim. E não é interditando o debate, rotulando a Le Pen e o Bardella de extrema-direita, nacionalista, xenófobo, fascista, bolsonarista, que você vai analisar alguma coisa. O Demétrio tentava analisar. Aliás, um livro muito bom que eu indiquei na época para o Andreasa, e ele publicou pela Record no Brasil. É Nacional Populismo. É um livro de 2 acadêmicos tentando entender o fenômeno. Eles não são direitistas, estão até muito mais perto de um Guga nas ideias mais progressistas, mas eles levam a sério o fenômeno, em vez de tentar rotular e chamar qualquer um que é contra o Macron e a extrema esquerda de antissemita. Até porque o Guga sabe disso, pelo menos isso ele sabe. Quem flerta hoje com o Hamas, quem demoniza Israel, não é a direita, em que pese ter um ou outro antissemita, sim, nessa franja nacionalista dos movimentos da direita europeia. Quem flerta com o Hamas e demoniza Israel é a extrema esquerda, que para a nossa imprensa não existe. Porque se perguntar Boulos, o Guga vai virar e falar esquerda. E o Ricardo Salles, extrema-direita. Então, o Ricardo Salles é extrema-direita e o Boulos é esquerda. Ou seja, essa gente não tem credibilidade alguma e o Guga faz apelo de autoridade. Eu estou com o Le Monde, com o Economist e com o Washington Post. Eu sou um jornalista com orgulho. Estou nesse mercado de enganar trouxas e repetir ladainhas dentro de uma bolha. Demétrio tenta, pelo menos, pensar por conta própria, mesmo sendo
alguém que diverge de mim, porque é uma pessoa de centro-esquerda, como o Guga, que acha que é liberal porque age de má fé, fingindo que não existiu uma usurpação total da esquerda, do termo liberal nos Estados Unidos pela esquerda. Olha só um exemplo da democracia defendida por essa gente. A esquerda se une e vai às ruas para barrar o avanço da extrema-direita na França. O fascismo tem que ser combatido sem trégua. Ou seja, todos eles estavam em polvorosa que a minoria barulhenta que perdeu nas urnas tomou as ruas para promover baderna e quebra-quebra. Depredaram McDonald's, patrimônio público, atearam fogo em carros. Aí é manifestação democrática, porque, afinal de contas, para ir contra a direita, que é a extrema-direita fascista, vale tudo. E todo truque esquerdista se resume a isso, que é o que o Guga faz na Globo News. Rotular o adversário de extrema-direita antissemita, fascista, golpista e justificar quaisquer meios contra eles. O Xande, a censura, o atropelo das garantias básicas aos indivíduos, ao devido processo legal, a violência, muitas vezes, porque o Black Lives Matter é um movimento violento, como é o MST, o MTST, a Antifa, os Black Blocs, violentos, criminosos. Mas a esquerda passa pano com a cumplicidade da imprensa, porque estão combatendo o fascismo. O Trump, o Erdogan, o Bolsonaro, a Le Pen. Aí vale tudo. São narrativas cafajestes. O Joaquim vai para o humor, que é sempre a nossa melhor arma. Estou com muito medo pelos brasileiros que moram na França. 83% deles não são extremistas, mas agora vão ter que sobreviver em uma ditadura de ultradireita extrema radical. Por favor, voltem para o Brasil. Aqui o STF garante a nossa democracia. Com a notícia de que na França Lula venceu Bolsonaro com 83% dos votos. Que é a boa e velha esquerda caviar. Paris é uma festa. E a festa não pode parar. Enquanto isso, não por culpa da Le Pen ou da direita, mas sim por culpa da esquerda radical, está claro que não há futuro para os judeus na França. Digo a todos os jovens que mudem para Israel ou para um país mais seguro, como, por exemplo, os Estados Unidos. Quem disse isso foi o rabino-chefe da grande sinagoga de Paris. O Guga vai querer dizer que essa ameaça vem da Le Pen, vem da direita, e não de quem está defendendo o Hamas e demonizando Israel. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Entender.